Tudo bem, pessoal? Vamos hoje então para a nossa 12ª aula da disciplina de Teoria e Epistemologia da Arqueologia. E na aula de hoje eu vou começar a amarrar tudo que a gente viu nas aulas anteriores, por meio de estudos de caso. Então, eu acho que vai ficar mais claro para vocês como todas as questões teóricas que a gente vem desenvolvendo, né, desde 11 aulas atrás, como elas vão começar agora a se concatenar em estudos de caso únicos, né? Como uma única pesquisa, um único artigo, né, vai juntar várias das questões que foram passadas, que foram colocadas anteriormente durante a disciplina. E com isso, obviamente, eu espero, né, ter demonstrado a tese de que a arqueologia é uma ciência, né, de que não cabe discutir se a arqueologia é ciência ou não, né. A discussão da arqueologia ser ou não ciência tem a ver com a questão de foro íntimo, se a pessoa acha que ela faz ciência ou não, para começar. Tá? Então, se a pessoa assim quer se descolar totalmente da ciência, é um problema dela. Agora, que a disciplina é científica, né, eu acho que não vai ter mais sombra de dúvida a respeito disso, com base no que foi apresentado ao longo da disciplina e com base no que eu vou apresentar agora, nessa aula. Tá? Então vamos lá. O primeiro estudo de caso, ele aparece com base numa experiência. Né? Então a gente vai falar assim, não, a arqueologia não é uma ciência experimental. Tal. Não, não é uma ciência experimental no sentido estrito da palavra, né? Mas você consegue estabelecer uma experiência científica, né? No sentido que você consegue controlar algumas variáveis, né? E deixar uma outra variável livre, né? Para você perceber os efeitos que essa variável tem sobre outras variáveis controladas. Né? Então, nada melhor do que uma experiência para mostrar que isso é plenamente possível de se fazer, não só em arqueologia, como é feito em várias outras disciplinas. Né? Por exemplo, na geografia física. Esse tipo de experiência é muito comum, né? Você fazer experiências de erosão de vertente, por exemplo. Então, assim, esse primeiro exemplo é um estudo de ação de tatus, de bioturbação. E vocês podem se perguntar, né, qual foi o motivo por trás dessa experiência, né? O que nos levou, né, a mim e a um amigo meu, José Carlos Marcelino, que era meu colega na prefeitura, né, não estava nem na universidade nessa época, o que nos levou a fazer essa experiência? Tá? E o que eu posso responder é uma insatisfação com o estado de conhecimento. O que acontece é que existia um certo discurso, né, não é só um discurso, é um pressuposto, né, existia um pressuposto, existe em muitos casos, né, de que os sítios arqueológicos, muitas vezes, eles são um registro direto e imediato de atividades humanas, né? E esse pressuposto ele foi rebatido por muitos pesquisadores, né, que apresentaram muitas instâncias de perturbação do registro arqueológico, de modificação do registro arqueológico. Inclusive tem uma discussão interessante entre dois processualistas, né, o Binford e o Schiffer, a respeito dessa questão, né, que eles chamavam de premissa de Pompeia, né? Será que todos os sítios arqueológicos apresentam aquele contexto perfeito, com as peças todas bonitinhas no lugar, né? Ou não? Será que houve muitos eventos de perturbação, de modificação das peças?
Então, assim, não é que você achar que o registro arqueológico está intacto fosse uma coisa, ou seja uma coisa corrente. Todo mundo sabe, né, que ele passa por perturbações. O problema era a quantificação dessas perturbações, né, e se alguns arqueólogos ainda, né, pontualmente aqui e ali, ainda não partiam do princípio de que essas coisas estavam todas no lugar, né, até pela adoção de métodos. E uma dessas questões é a importação por parte de muitos arqueólogos brasileiros, né, da ideia de pisos de ocupação, especialmente em sítios abrigados, em abrigos e cavernas. Então, qual que é a ideia do piso de ocupação? É que você teria literalmente um piso, né, onde as pessoas estariam pisando ali e largando os artefatos, né, e depois teria havido algum processo, muitas vezes não muito claro e meio desconhecido, de soterramento desses materiais, né, e portanto você teria os pisos de ocupação. Isso implica na adoção de métodos, né? Então você tem esse pressuposto teórico de que existem os pisos de ocupação, portanto você adota métodos e técnicas que partem do princípio de que esses pisos de ocupação são reais, que eles, né, existem. E às vezes isso era colocado em situações onde dificilmente isso seria possível, né? Por exemplo, em sítios a céu aberto e etc. Bom, era uma inquietação pessoal minha, né? Eu achava que essa questão dos pisos de ocupação era muito problemática. E, e aí eu fui atrás de bibliografia e li muito a respeito e li muitos artigos que mostravam que existia muita movimentação vertical. Mas essa movimentação vertical só é possível de ser percebida quando você tem, de novo, métodos e técnicas. Então, se você parte, né, se você parte do princípio de que existem pisos de ocupação, você vai ter métodos e técnicas, né, condizentes. Se você parte do princípio de que não existem pisos de ocupação, existem algumas possibilidades, né? Você pode falar assim: ah, não existem pisos de ocupação, então não estou nem aí. Eu vou escavar mais ou menos, né, de 10 em 10 centímetros, de 20 em 20 centímetros, porque tanto faz, essas peças estão todas revolvidas, né? Portanto, vou dar uma afrouxada nos métodos. Agora, existe uma outra postura que é diametralmente oposta e que no fim das contas, apesar de dela partir de um pressuposto diferente, que é a não existência dos pisos de ocupação, ela se aproxima em termos de métodos e técnicas da postura de que existem pisos de ocupação. Olha que interessante. E por que isso? Porque a postura que parte do princípio de que existem pisos de ocupação demanda uma escavação muito minuciosa e com a plotagem individual das peças. O que é a plotagem individual das peças? Você vai pegar ou metros de madeira ou um aparelho de topografia e vai registrar as coordenadas cartesianas de cada peça. Por que isso? Porque você parte do princípio de que aquelas peças estão no local em que elas foram depositadas ou muito próximas do local onde elas foram depositadas. Então, as coordenadas cartesianas são muito importantes porque você vai estar registrando padrões de deposição de artefatos que são absolutamente culturais. Ou seja, as pessoas meio que largaram daquele jeito e lá ficou. Agora, partindo do princípio de que não existem pisos de ocupação e que o material arqueológico sofreu movimentação, você pode usar exatamente os mesmos métodos e técnicas
plotar as peças individualmente, obter as coordenadas cartesianas de cada peça exatamente para dizer se houve ou não movimentação das peças. Então é bem interessante, né? Porque é um caso onde pressupostos diferentes podem levar à adoção, ou expectativas teóricas diferentes podem levar à adoção de técnicas muito parecidas, né? Exatamente para dirimir essa dúvida de se os pisos de ocupação existem ou não. Tá? Bom, um passo inicial então, vocês lembram da questão hermenêutica que a gente viu? Se não lembram, por favor, assistam às aulas anteriores. Mas um dos passos da questão hermenêutica, ou seja, a leitura, né, é a questão do alargamento de horizontes. Então, lembra, tem o tal do ciclo hermenêutico. Né? Você começa num certo ponto, você entra em contato com conhecimentos, você observa o mundo fenomênico e depois, nessa inter-relação entre teoria e mundo fenomênico, você volta, né, mais ou menos para o início do ciclo hermenêutico, onde vai acontecer de novo e de novo e de novo. Então, na verdade, o ciclo hermenêutico não é um círculo, é uma espiral, né? Porque você não volta exatamente no mesmo ponto. Se você olhar de cima, parece que você voltou no mesmo ponto. Mas se você olhar de lado, você vai perceber que é uma espiral, onde, teoricamente, né, se você partir de uma postura realista, você está se aproximando, né, dos fatos. Em que pese que você só observa fenômenos. E a gente já viu em aulas anteriores que fenômenos e fatos são coisas diferentes. Tá? Mas então, adotando uma postura realista, essa espiral hermenêutica, melhor do que círculo hermenêutico, ela teoricamente aproxima você do que realmente aconteceu, né, dos fatos que foram responsáveis pelos fenômenos que você consegue observar. Então, nessa questão da espiral ou do círculo hermenêutico, você começa com um pressuposto mais teórico que vem do quê? Nesse caso, vem bem da escola francesa, vem daquela coisa do chamado método etnográfico, que é a ideia exatamente que você consegue observar os artefatos no local. É verdade que em algumas situações isso existe mesmo. Pompeia é um bom caso. Você tem a cidade basicamente congelada por um evento quase que instantâneo. Na verdade, né, não é bem, né, muita gente saiu fora de Pompeia, muita coisa foi levada embora, né, mas algumas pessoas ficaram, né, os mais crédulos. Seria talvez equivalente à questão da vacina, né? Algumas pessoas acreditavam que o vulcão ia explodir, mas algumas pessoas se negavam a acreditar que o vulcão ia explodir e essas morreram, né? Então, mais ou menos a questão da vacina. Tem gente que não acredita. Não adianta as evidências. Não adianta. O vulcão pode estar lá soltando fogo, fumaça, a Terra está tremendo, mas tem gente que não vai acreditar. Certo? Bom, mas vamos voltar aqui. Outro caso é o de Pansevin, né, um sítio na França que está na beira do rio e você tem teve uma deposição de sedimentos muito fino em cima dos objetos deixados por uma população de caçadores. Né? E aquilo ficou como se fosse uma Pompeiazinha mesmo. Você enxerga, dá para perceber onde que o cara sentou para lascar, para onde as lascas voaram. Eles conseguiram mostrar que um artefato ele começou a ser manufaturado aqui, depois ele foi transportado para cá e usado para raspar couro, depois ele foi transportado de novo e foi usado para não sei das quantas, e depois foi descartado. Então, qual que foi o método utilizado nesse caso, né, e proposto pelo arqueólogo responsável pela escavação, que é o André Leroy-Gourhan, foi chamado de método etnográfico.
que era tirar camadinhas de solo muito finas, né? E plotar as peças. Então, em alguns casos existe, e é possível, né? Existe essa possibilidade de você enxergar o sítio, Nossa Senhora, e ele está do jeito que os caras deixaram há milênios. Mas isso é a exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Tudo bem? Bom, então, se você parte de um pressuposto ou de outro, tá? Pode ser que, neste caso específico, os métodos e técnicas tenham uma grande convergência. Mas pode ser também que, conforme eu falei, você, a partir do princípio que esses pisos de ocupação não existem, você simplesmente escava de maneira mais sem preocupação com a posição individual das peças e mais preocupação com a posição estratigráfica das peças. Do meu ponto de vista, sempre foi necessário aproximar o método para o lado de você plotar as peças individualmente. Por quê? Porque se você não plotar as peças individualmente, você vai ter uma profecia autorrealizada, certo? Você parte do princípio que a posição daquelas peças não representa nada, portanto você não registra a posição das peças, portanto você nunca vai poder dizer nem que elas estavam ou que elas não estavam fora do lugar, porque você simplesmente não tem dados para dizer isso. Bom, iniciando então com essa pesquisa, uma grande pesquisa bibliográfica, que a gente voltando lá, né, nas sequências da pesquisa que o Schum 91 falou, né, da ciência da Terra e tal, você começa, né, com uma erudição básica. Você começa conhecendo, né, o tema, lendo bastante, lendo fora da sua área e lendo dentro da sua área, se você considerar a sua área arqueologia, fora da sua área de especialização, lendo coisas que são feitas em outros continentes, problemas de arqueologia que vêm de outras partes do mundo e não fica lá, né? Ai, eu só trabalho com arqueologia da região sudeste. Tá? Não! Você tem que ler coisas do Oriente Médio, você tem que ler coisas da Europa, você tem que ler coisas da China, você tem que ler coisas de outros lugares. Por quê? Porque, em que pese serem locais geograficamente distantes, às vezes você tem paralelismos em questões ambientais e paralelismos culturais também. Então é importante ter essa visão geral. Bom, no caso específico aqui da modificação vertical e horizontal das peças. Eu escrevi, né, pensando nessa questão, eu li bastante, né, e percebi que existiam muitas instâncias onde isso acontecia. Percebi também, por observações em campo, que existiam animais, né, aqui na região intertropical que eram muito. Que potencialmente teriam um impacto enorme nos sítios arqueológicos, que são os tatus. Porém, os tatus são animais americanos, mais da América do Sul, né? E aí recentemente você tem tatus indo para os Estados Unidos, né? Mas é uma expansão dos tatus que é histórica. Hoje você tem tatus no Texas, mas assim, eles estão chegando em tempo histórico, né? Não existiam tatus no Texas, agora tem. Então, os tatus, eles têm esse potencial de perturbação de solos, né? De sítios arqueológicos, de uma maneira geral, muito grande. Mas não existia absolutamente nenhuma informação a respeito do real impacto que esses bichos têm. Eu tinha observado em campo, uma vez que eu fui para um campo lá no Parque do Xingu, e tinha um sítio arqueológico com bastante cerâmica, e deu para perceber que dos buracos de tatu tinha cerâmica que tinha sido ejetada de partes mais profundas do sítio.
né? Isso dava para ver, você via ali, né, os fragmentos de cerâmica até com a marca de unha do tatu, né? Ele realmente foi escavado, né? E aí eu pensei, puxa, mas a gente, essa bibliografia, eles, obviamente, os pesquisadores do hemisfério norte fizeram com os animais que ocorrem no hemisfério norte, né? Alguns roedores, texugo, né? Animais escavadores do hemisfério norte, minhocas e formigas, sendo que as formigas do hemisfério norte, né, não chegam nem aos pés das saúvas, né, que a gente tem aqui no Brasil, né, que movem quantidades de terra monstruosas. Então, assim, a gente tem uma tendência a ter probleminhas extras de bioturbação, ou seja, né, de perturbação induzida por animais, do que em outras regiões do mundo. Agora, na África, que a gente tem um clima análogo, solos análogos, etc., já não tem tatu. Então, isso criou um problema, né? Eu pensei assim, nossa, que importante seria ter dados a respeito do que os tatus fazem, porque é a nossa realidade. E aí, eu entrei em contato com o diretor do Zoológico de São Paulo, é, o seu Faisal Simon, que infelizmente faleceu, uma pessoa espetacular, né, veterinário, né, de formação, mas super aberto, né. Eu entrei em contato com ele por telefone, né, quando eu era técnico da prefeitura, eu não tinha nada a ver com a universidade. Quer dizer, tinha a ver porque eu estava fazendo pós-graduação, mas não era pesquisa, não era docente nem nada. E falei, olha, doutor Simon, eu tinha interesse em fazer algum tipo de experiência, eu não sei se com tatus ou com saúvas. O primeiro contato, na verdade, foi por causa das saúvas. Porque lá no zoológico, como vocês sabem, tinha, eu não sei se tem, né, porque vai ser privatizado, Deus sabe o que vai acontecer, tinha um salvário, né, um formigueiro de saúvas, todo feito em vidro. Né? Então, onde as pessoas podem observar as saúvas trabalhando, fazendo as coisas, né? As atividades agrícolas das saúvas, né? Porque vocês sabem que as saúvas são agricultoras, né? Elas criam fungo, elas comem o fungo, elas não comem as folhas. Elas comem o fungo que elas cultivam sobre o substrato de folhas. Então, a agricultura não é uma característica apenas humana, né? E aí o pessoal consegue ver pelos vidros, etc. Aí a ideia era começar com as saúvas. Ele falou assim, olha, as saúvas não adianta porque elas ficam no vidro, elas não têm soldados, porque elas estão num ambiente seguro. Portanto, o formigueiro não tem saúva soldado, elas percebem que é desnecessário, então elas só têm operárias. Olha que coisa interessante. E então não são as condições, etc. Então, mas nós temos um recinto, um local onde fica o tatu. Né? E lá, eventualmente, você pode fazer alguma coisa. Aí eu falei, nossa, maravilha. Então, o que eu fiz? Conversei com meu amigo José Carlos Marcelino, né? E fomos lá para o zoológico. Pedi uma licença, né? X dias da semana, né, eu ia me ausentar do trabalho para fazer essa experiência, né? Argumentei que era importante porque tinha a ver com arqueologia, etc e tal. E fomos lá, né, para o zoológico. Eu só tinha licença, né, mas eu tive, né, o combustível era por minha conta, a alimentação por minha conta. Todo o equipamento, todo o material que a gente usou na experiência também foi por minha conta. Mas a vontade de fazer a coisa era maior, né, do que tudo. Então você gasta seu dinheiro mesmo. Isso é comum. E então, especialmente quando você está no início da carreira, né? Você gasta sua grana, não tem jeito. E aí fomos lá fazer isso, né? E eu vou mostrar aqui o que aconteceu, né? Como a gente montou a experiência e o que aconteceu. Muito bem. Então, iniciando pelo nosso primeiro estudo de caso, processos de formação, ou seja, processos de formação de sítios arqueológicos, essa é a ideia. E esse aqui é o meu colega, na verdade meu amigo José Carlos Marcelino, que ajudou a montar toda essa experiência.
E esse aqui é o esquema experimental. Então, esse recinto do tatu seria uma espécie de uma piscina de concreto, né, com terra. Então, o que que a gente fez? Nós tiramos toda a terra de um lado, passamos para o outro lado. Lá não tinha tatu nenhum quando a gente foi. Tá? O tatu estava tava, né, nos bastidores do zoológico, não estava exposto. Ah, nós colocamos no piso, diretamente sobre o piso de concreto, peças lascadas, pintadas com tinta spray vermelho. 20 centímetros acima, uma outra camada pintada de verde. Mais 20 centímetros acima, uma camada pintada de azul. E na superfície, nós colocamos cerâmica pintada de branco e amarelo. Nessa foto dá para ver então o estágio final, né? A gente já tinha colocado as 3 camadas de pedra lascada embaixo. Essa é a última camada de pedra lascada, pintada de azul. E aí a colocação da terra por cima dela para depois colocar as camadas, a camada final de cerâmica. Vocês podem notar que toda esse arranjo experimental tem que ser bem pensado antes. Por exemplo, nós tivemos que colocar essas pedras lascadas em intervalos relativamente curtos, né? Ou seja, uma muito próxima da outra, porque a gente não sabia exatamente onde o tatu ia escavar, obviamente. Então, se a gente deixasse um espaço muito grande, o tatu poderia escavar entre as peças e não promover nenhum tipo de movimentação. Então as peças tiveram que estar bem próximas umas das outras. Outra coisa, e também aparecem coisas no meio da história, né? No meio não, mas quando você começa já, nossa, vamos começar então, né? E aí você tá tudo pronto para começar a experiência e você se toca que tem uma coisa que não vai dar certo. Um exemplo, nós lascamos essas pedras, ficamos lá horas e horas e horas lascando pedra. E aí, antes de colocar as pedras no local, me passou pela cabeça uma ideia de que o tatu ia se cortar, né? Então, assim, as pedras são verdadeiras navalhas, tá? Elas têm um gume cortante. E o pobre do bicho não ia ter onde escavar sem se machucar. Então, o que que a gente teve que fazer? Nós tivemos que limar, passar um esmeril em todos os gumes das peças. Então essas peças estão todas elas com os gumes arredondados para garantir que o tatu não ia se machucar. Depois disso, ainda nós tivemos que pintar todas as peças com spray. Ou seja, é um trabalho muito grande, né? Não é pouco trabalho, não. Eu comentei, né, que o tatu não estava no recinto por uma questão muito boba, na verdade. Ah, houve uma deliberação de que o recinto era pequeno ou alguma coisa do gênero, coisa que não é pequeno, né? Mas tudo bem. Acho que é alguma coisa do IBAMA. E que o tatu, então, não tá, as condições não eram as melhores, etc. Moral da história, o tatu não podia ficar no recinto. E, portanto, ele tinha que ficar numa gaiola. Então, assim, uma situação bem boba, né? Onde uma burocracia, né, que teoricamente quer o melhor para o animal, no fim causa o pior para ele. Porque se ele não podia ficar no recinto com terra, ele tinha que ficar fora do recinto, na área de, vamos dizer, de cuidado dos animais, numa reserva técnica, vamos dizer assim, do zoológico, onde o bicho ficava numa gaiola, porque ele não podia ficar no recinto, né? Então, assim, nós tínhamos a expectativa, né, de que ele ia ficar muito feliz. Na verdade, ela era uma fêmea, que ela ia ficar muito feliz de escavar, né? Porém, por outro lado, ela, por falta de exercício, ela estava meio obesa. Então a gente não sabia bem, né, o que, que ia acontecer. Mas o que interessa é que a gente estava conseguindo controlar pelo menos alguns dos parâmetros, né, que eram a posição das peças no espaço. Era isso que a gente conseguia controlar. Também a gente tinha uma ideia do sedimento, né? Era um sedimento solto,
Não era um solo extremamente duro, que também podia dar alguma interferência, mas a gente pelo menos registrou todos esses dados. Então, se alguém quisesse depois fazer uma experiência com um solo super compacto em vez de um solo macio, né, tudo isso é possível. Por quê? Porque os parâmetros foram claramente colocados no artigo. Então, a pessoa pode não só questionar, né, falar assim, não, mas esse solo é seco, ele é muito fofo, né? Como ela pode fazer melhor? Pode ela mesma fazer uma experiência com um solo mais compacto e assim vai. Finalmente, depois de muitas semanas de preparação, nós soltamos a feliz fêmea de tatu e ela ficou escavando durante um bom tempo, durante algumas semanas também. Até que chegou uma hora em que o pessoal do zoológico avisou a gente que ela já meio que tinha parado de escavar, a atividade dela já estava mais tranquila, ela não estava fazendo grandes coisas. E foi a hora que então nós voltamos lá. Infelizmente ela teve que sair de lá, voltou para a gaiola e nós começamos a escavar o sítio, entre aspas. Essa é o aspecto do local depois que ela parou de escavar. Então, o que vocês podem notar? A cerâmica branca e amarela na superfície, né? A superfície ali, né, na parte superior mais ou menos intacta. Aqui próximo, né, próximo na perspectiva, né, próximo a quem tirou a foto, o solo muito revolvido e a presença de peças azuis na superfície, né? Ou seja, dá para perceber que ela trouxe material de baixo para cima. No topo ali da imagem, ali, na parte mais distante da imagem, vocês podem perceber um montinho de terra encostado na parede. Aquele monte de terra é o resultado do túnel que ela fez. Então, ela revolveu bastante a terra em alguns locais e em um certo local ela fez um túnel. Então nós procedemos à escavação. Nós escavamos isso como se fosse uma escavação arqueológica, tá? Com pincel e colher de pedreiro. Só não peneiramos porque não tinha sentido peneirar, porque as peças eram grandes. Mas nós plotamos também todas as peças individualmente com um equipamento de topografia. Então, aqui nessa imagem mostra uma, um nível horizontal da escavação, onde aparecem lado a lado os fragmentos de cerâmica brancos e amarelos, né, e peças azuis, né, e pedra lascada azul, todas no mesmo nível, todas bonitinhas, juntinhas, como se tivessem sido descartadas, né, por alguém na pré-história. Só que a gente sabe que o material cerâmico estava 20 centímetros acima do material de pedra, né, e as cores são diferentes, etc. e tal. Então, com isso, a gente já começou a perceber que a experiência estava dando resultados interessantes. Nós fomos escavando também a área em que tinha o túnel, e esse aqui é o aspecto do túnel, depois que nós tiramos a parte superior dele. Né, dá para perceber ali no fundo um monte de cerâmica. E essa aqui começa a parte contraintuitiva, os resultados contraintuitivos da experiência. Por que contraintuitivo? Porque o que inicialmente era uma tentativa de perceber o quão ativo poderia ser, quão ativa poderia ser a perturbação, mas pensando mais em peças que teriam vindo de baixo para cima, porque a ação do tatu, o que a gente observa, né, quando um tatu escava, essa é uma escavação frenética, né? Ele escava muito rápido para se proteger de predadores. Você vê a terra voando para fora. Né? Mas qual não foi nossa surpresa ao perceber que
o entra e sai do tatu era responsável pela descida de peças. Então, o que vocês veem nessa figura é um perfil do túnel do tatu e os pontinhos são as cerâmicas que vieram da superfície e foram parar lá embaixo. Então, essas são só as cerâmicas plotadas, as cerâmicas da superfície plotadas. Aqui uma figura que nós produzimos que seria todas as cerâmicas da superfície plotadas e a localização individual delas sendo mostrada numa superfície topográfica. Então seria como a superfície original fosse essa coisa amarela e esses buracos todos seriam aonde foram encontradas peças de cerâmica da superfície. Então isso seria uma superfície original plana que é deformada pela ação do tatu. Essa é a ideia da figura. E vocês podem perceber que ali na parte direita da figura dá para perceber um vale, né? Que é justamente o túnel do tatu. Aqui é uma figura semelhante, mas mostrando agora o que aconteceu com a pedra lascada azul, aquela que estava a 20 centímetros de profundidade. Então, no caso dela, aconteceu o contrário, né? Vocês têm um resquício da superfície original aqui na parte anterior aqui da figura, né? Onde vocês veem um pequeno plano, uma pequena área plana, né? E lá na parte superior da figura, vocês têm umas montanhas, né? Que são as peças azuis que foram jogadas para cima. Então, essa é uma outra superfície deformada, né, produzida pela ação do tatu. Além de obter as coordenadas cartesianas de cada peça, nós também observamos se a peça estava na horizontal ou na vertical. E esse aqui foi um outro dado muito, muito importante, né? Deu para perceber que peças da posição original, uma porcentagem aí de mais ou menos 15% delas acabaram ficando na vertical, porque o tatu, né, passa, mexe um pouco, etc. E essa peça acaba ficando fora da posição original. Mas ainda está no seu nível original, mesmo que ela tenha sido deslocada e ficado vertical em vez de horizontal, como era a posição original. E aí, né, 85% das peças que estavam na posição original, no nível original, estavam horizontais, que era o jeito que a gente tinha deixado elas. Não quer dizer que elas não tenham se mexido nada, elas podem ter se mexido alguns centímetros, vai saber. Mas pelo menos a ação do tatu foi pequena, né? E elas, né? E essa questão da posição horizontal ou vertical seria um possível indicador de perturbação. É por isso que a gente mediu. E os resultados que a gente obteve mostram que ele realmente, a posição vertical é um bom indicador de movimentação, porque a posição vertical vai crescendo na medida em que você vai tendo a peça mais longe da posição original dela. Então chega num ponto aí que uma peça que esteja a 50 centímetros de diferença vertical, né, de onde ela estava originalmente, ela tem 55% de chance de estar verticalizada. Então, assim, uma peça sozinha não vai fazer o verão. Você achar uma peça sozinha na vertical não quer dizer que ela esteja nem no lugar e nem que ela tenha sido modificada, que a sua posição vertical tenha sido modificada. Mas se você fizer essa análise com muitas peças, você pode começar a ter uma ideia, porque se muitas delas aparecerem verticalizadas, existe uma boa chance delas terem sido da posição delas ter sido modificada por algum tipo de bioturbação. Neste caso, por bioturbação de tatus. Aqui, o resultado final, né, de todas as peças plotadas. E aí,
notem que só tem basicamente duas camadas plotadas. Por quê? Porque as de baixo, os líticos vermelhos e verdes, eles foram muito pouco é, modificados, porque o tatu ele só chegou na profundidade máxima ali no, no túnel. E dá para enxergar direitinho, né? Vocês veem ali entre 200, 250, dá para perceber uma feição, né, em forma de anzol, sei lá que são as peças no túnel do tatu. Deu para perceber direitinho elas ali no túnel. De resto, dá para perceber ali que pro lado norte houve uma super mistura de peças. Tá? À medida que vai indo para o sul, essa mistura diminui. Depois existe um outro local em que tem uma super mistura. Mas você, de alguma maneira, ainda tem as camadas mais ou menos visíveis na porção central. Isso poderia levar alguém a falar assim: ah, não, então, né, pelo amor de Deus, então nem adianta você escavar um sítio arqueológico e plotar as peças porque está tudo mexido. Mas não é bem assim. Então, no slide anterior eu mostrei todas as peças, aqui eu estou mostrando só a cerâmica que estava em superfície. Então vocês podem perceber que a coisa não é fácil, né? Então, novamente, olha lá, entre 150 e 250, tem a cerâmica que estava dentro do túnel, do tatu. Dá para ver que é uma bela mistura. E aqui também decompondo, né? Agora a gente tem só as peças lascadas azuis, que estavam originalmente a 20 centímetros de profundidade. Você consegue ainda enxergar ali entre 100 e 200, né? Você dá para ver bem o nível original, né? E de resto, para norte, tudo muito misturado e para sul também tudo muito misturado. Essa figura aqui mostra os artefatos plotados numa pequena faixa de 1 centímetro, né? Entre 10 e 11 centímetros abaixo do nosso zero arbitrário, do datum. Então isso mostra uma escavação em superfície ampla. E aí, não sei se a figura ficou muito boa, o tamanho, mas aparecem todo mundo junto. Aparece lítico azul, né, e a cerâmica branca e amarela da superfície. Todos juntos, né, criando a falsa impressão de um piso de ocupação. Criando a falsa impressão de uma situação onde você tem gente fazendo cerâmica e lascando. Tá? Então, isso foi, né, eu acho que o experimento ilustrou isso de maneira muito, muito cabal, né? Agora, com base nisso tudo, né, qual seria uma possível conclusão? É isso, né? O tatu estraga tudo, não tem o que fazer. Você então pode escavar de 50 em 50 centímetros, né? Porque nada vai fazer sentido, etc. Não foi, não é essa a nossa conclusão. É justamente o contrário. A nossa conclusão é de que só tendo um super controle da posição individual de cada peça é que você pode eventualmente conseguir dizer se um sítio foi perturbado ou não. Você não pode partir do princípio nem de que o sítio sempre foi intacto e maravilhoso, e você também não pode partir do princípio que ele está todo estragado. Se você partir do princípio que ele está todo estragado, os seus métodos vão ser afrouxados. Você vai fazer um registro que é um verdadeiro lixo. E existe a máxima, né? Lixo dentro, lixo fora. As suas interpretações nunca vão ser superiores à qualidade dos seus dados. Essa é uma questão básica. Então, é muito importante, uma das conclusões desse trabalho é que é extremamente importante você registrar a posição individual das peças, mesmo quer que você parta do princípio de que o sítio não foi perturbado ou que você parta do princípio de que ele foi totalmente perturbado. Não tem escapatória. Você não pode afrouxar os métodos, você não pode escavar
sem ter a posição individual das peças. Não é uma opção. E por que isso? É só olhar esses gráficos. O gráfico aqui da superior, esquerda superior, ele mostra a posição da cerâmica amarela e branca da superfície e né, a frequência das peças ao longo do perfil. Então, o que acontece é que a maior parte das peças está naquele pico, né, que é a posição original delas. Então, vocês notem que tem algumas peças que subiram, mas elas não podiam subir muito mais, porque, né, elas já estavam na superfície, né? Então, essas que estão mais altas é porque elas estavam em cima de montinhos de terra, alguma coisa assim. Aí você tem um pico de peças ali entre 10 e 13, né, que era a posição original delas, né? E depois um tanto de peças que desceram até chegar, né, em uma quantidade mínima de peças ali que vai. Algumas chegam até o final, até 60 centímetros. Né? Mas vocês veem que a curva vai ficando, né, tem pequenos morrinhos lá no fundo, lá no final, né? Mas a maior parte das peças está na posição original. E a mesma coisa para o gráfico aqui da direita inferior, que mostra para os líticos azuis. Esse pico que vocês estão vendo, que está aí por volta de 30, tá 34, né? 32. Tá? Mas isso é abaixo do datum. Tá? O datum já era 10 centímetros para baixo. Então, assim, esse pico é a posição original dos líticos que estavam a 20 centímetros de profundidade. E depois você tem um monte de líticos que subiu. Um monte de pedras lascadas que subiram. Né? Então é muito bacana porque mostra que você consegue ter informação cultural, né, informação espacial, mesmo que tenha havido uma severa alteração. Você ainda tem essas curvas, esses picos, mostrando para você aonde a maior parte das peças estava originalmente. Pelo menos, né, dentro dessa situação que a gente montou. Né? Mas pelo que a gente tem de dados empíricos, né, do que se observa em sítios arqueológicos, a maior parte deles apresenta essa característica. Né? Quando você consegue saber que algum tipo de material arqueológico é de uma determinada época ou é feito por uma certa população, né? E aí aparecem peças meio isoladas ao longo da estratigrafia, dá para perceber que elas vieram de um certo nível e foram parar em outro. Elas sempre são em menor frequência. Não é uma mistura aleatória. Tá? Elas continuam, desde que você tenha elas plotadas, né? E desde que você tenha uma grande quantidade de dados, você consegue fazer esse tipo de inferência. E a arqueologia é assim, ela sempre lida com uma grande quantidade de dados, ou sempre. Sei lá, a grande parte dos trabalhos, grande parte das escavações, né, você vai ter uma quantidade de dados grande. Então, você consegue fazer esse tipo de análise. Então, qual que é o encadeamento que a gente vê exemplificado nessa pesquisa? Tá? É um método científico normal. Você tem um pressuposto que às vezes pode ser um pouco ingênuo, né? Ou baseado em casos muito específicos, que é o caso do método etnográfico, ou o pressuposto de que você tem os artefatos ali naquele local, etc., que era um pressuposto muito comum na arqueologia francesa dos anos 60. Tá? Meio que partia-se desse princípio mesmo. Tá? E depois vão aparecendo cada vez mais casos onde isso não se verifica. Na França mesmo tem uma escavação numa gruta que chama Hortus, Hortus, e existe um debate na França a respeito disso. Tá?
os ossos de um único indivíduo de lobo. Então, eles sabiam que era o mesmo indivíduo e apareceu ao longo de 1 metro da estratigrafia. Então, assim, mas isso só foi possível porque os métodos de escavação eram tão minuciosos que você sabia a posição exata dos ossos do lobo. Então, né? Bom, moral da história, então, você começa com um pressuposto que às vezes, né, é muito otimista ou um pouco ingênuo. Vão se acumulando evidências de que aquilo não funciona daquele jeito, né? Você pode fazer então uma experiência para tentar detectar qual a magnitude da perturbação. No caso, então, vai ser uma experiência controlada, porque é um local fechado, é um animal, é só um animal, é de uma certa espécie, as peças estão X tamanho, elas estão separadas de intervalos regulares, elas estão colocadas espacialmente em intervalos regulares, ou seja, você está fazendo tudo para que os seus dados possam meio que deixar de lado algumas coisas fixas e se concentrar na ação de um bicho, por exemplo. E aí, os resultados, né, são sempre contraintuitivos. Tá? A maior parte deles acaba sendo contraintuitiva. Por quê? Porque se fosse tudo, a gente já sabe tudo, você não precisava fazer nada. Então o que acontece? Foi absolutamente contraintuitivo que ia ter tantas peças de superfície indo para baixo. Tá? Chegando a lá 60 centímetros de profundidade. A gente imaginava que ela, né, só ia jogar peças para cima, que ia ficar uma maçaroca de peças, né, perto da superfície. Mas não, tá? Ela mandou as peças lá para baixo. Isso foi super bacana. Segundo, vocês perceberam que formou um padrãozinho, né? Então, se você eventualmente escava um sítio com muito cuidado, plota as peças individualmente e percebe aquele padrão de anzol, né? Que algumas peças da sua plotagem estão linearmente colocadas, ainda fazendo um padrão de anzol, bingo! Você está detectando uma ação de bioturbação de um tatu. Por quê? Uma coisa que eu esqueci de explicar para vocês, na verdade, esses buracos de tatu não ficam abertos, eles ficam abertos durante algum tempo. Com o tempo, eles vão sendo preenchidos de terra. Chega ao ponto que você não enxerga o buraco de tatu. Em algumas situações você enxerga, por exemplo, um sítio que nós estamos escavando na região central do estado de São Paulo, como a cor do solo era muito diferente, a gente percebe o buraco de tatu, você enxerga, entre aspas, né, a terra de cima que é mais acinzentada, entrando na terra de baixo que é avermelhada, então você sabe que é um buraco de tatu. Mas se você tem um solo tropical, a céu aberto, você não enxerga buraco de tatu nenhum. No entanto, com certeza tinha tatu. Então, as peças, a disposição das peças pode ser um fator determinante para você falar assim, nossa, olha aqui a bioturbação, né? Olha aqui o buraco do tatu acontecendo. Outra coisa que a gente percebeu foi algumas disposição de peças formando uma espécie de um leque, né? Que é uma outra possível, ou seja, quando você olha de cima em planta, as peças formam um leque, que tem a ver com a ejeção, né? O sedimento sendo ejetado para fora, né? E as peças formando um leque. E assim vai. Então, o que acontece é que com a leitura, com toda a leitura que eu tive que fazer, primeiro para escrever um artigo só teórico e baseado em dados produzidos por outras pessoas, que eu vou colocar na bibliografia, que chama Peças que Sobem, Peças que Descem e o Fim de Pompeia. Então, a partir desse artigo, entra a necessidade de fazer uma experiência. Então uma coisa puxa a outra, né? E a experiência demonstra, por um lado, que realmente o impacto é muito grande, quantifica esse impacto, né?
propõe maneiras de detectar esse impacto, mas ao mesmo tempo conclui que os métodos têm que ser extremamente refinados, porque senão você não consegue perceber nada disso. Então não é uma questão assim, ah, não, tudo bem, vamos escavar de qualquer jeito, etc. Então, isso é um método científico. É um método científico em ação. E a gente vai ver, agora, a gente vai ver que a gente não depende de experiências que nem essa para dizer que arqueologia é ciência. Na verdade, depois os outros estudos de caso não tem nada a ver com experiência feita, né, num recinto com coisas controladas. São observações, são outros exemplos, né, de como o raciocínio científico está envolvido o tempo inteiro na arqueologia. Tá? Esse segundo estudo de caso, ele tem a ver com Lagoa Santa. Essa Lagoa Santa, alguns de vocês devem conhecer, mas para quem não conhece, é uma região que fica perto de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ela foi trabalhada desde o do início do século XIX, da primeira metade do século XIX, por um naturalista chamado Peter Lund, dinamarquês. E o Lund, ele se correspondia com Darwin, né? Era um cara que estava dentro da, vamos dizer assim, do métier científico acadêmico, né? Mesmo trabalhando de maneira tão isolada, né? No centro do Brasil, vocês podem imaginar, né? Como é que era o interior de Minas, né? Na primeira metade do século XIX, né? Mas o Lund tinha essa interlocução com outros pesquisadores, o trabalho dele foi muito importante. Ele encontrou esqueletos de humanos com uma possível associação com materiais, com megafauna, né, com animais extintos. Depois viu-se que essa associação é espúria, mas de qualquer maneira o trabalho do Lund foi muito importante. Bom, em 2001, mais ou menos, um colega meu, o professor Walter Neves, da Biologia, fez um grande trabalho, um projeto enorme na região de Lagoa Santa para tentar tirar algumas dúvidas a respeito da antiguidade da ocupação humana, né, para aumentar a amostra de esqueletos humanos, para ver essa questão da coexistência entre humanos e animais extintos, etc. Tinha várias vertentes, né, o projeto. E eu fui convidado para participar do projeto. Essa foto que vocês estão vendo é o primeiro abrigo que nós escavamos, que chama Lapa das Boleiras. E vocês podem notar que tem então esse paredão aí com uma inclinação negativa e ele é calcário. Essas grutas e abrigos na região são todos estão todos no calcário pré-cambriano que é o calcário bambuí, está dentro do supergrupo bambuí. Mas beleza, o que vocês têm que saber que é calcário, tá? É carbonato de cálcio, basicamente, o que compõe essa rocha. E ele é muito solúvel, é extremamente solúvel em água, vamos dizer assim, né? Claro, não é que ele derrete, né? Mas ao longo dos milênios, né? Ou dos milhões de anos, ele vai sendo esculpido aí por ação de águas, ação física, ação química principalmente. Depois, quem tiver interesse, tem o vídeo da disciplina de geoarqueologia que está disponível aqui no canal e vocês podem se inteirar mais a respeito desses processos. Aqui uma planta do sítio, eu coloquei de lado porque senão a figura ia ficar muito pequena. Mas os quadradinhos e retângulos mais escuros são as áreas de escavação. E existe uma queda, né, do piso do abrigo da direita para a esquerda. Tá? Então a direita aqui, o lado sul, é mais alto e o piso do abrigo vai caindo para a esquerda ali do lado norte, que é mais baixo.
Uma das características mais marcantes desse sítio e de vários outros da região de Lagoa Santa é o solo. O solo desses sítios, ele era muito estranho. Ele era um solo super cinzento e parecendo talco. Parecia que parecia literalmente que você estava andando na superfície lunar. Quando você vê aquelas fotos dos caras, né, dos astronautas na Lua, aquela coisa esbranquiçada, parecendo um talco, parecendo uma poeira. Quando você pisa, assim, a marca da bota fica perfeita, sabe? Aquela coisa talco mesmo. E, e isso era uma coisa esquisita, né? Eram os abrigos que tinham, né, que eram sítio arqueológico, sempre tinham essa cor, né? E nós começamos a escavar e tal, e essa coisa ficava na minha cabeça, né? Mas o que será isso, né? E graças à iniciativa do Walter de ter uma equipe super interdisciplinar, dava para conversar com os colegas, especialmente o meu também grande amigo Luiz Beethoven Piló, que é especialista em karst, etc. Ele é geógrafo de formação. E, e o Piló, eu perguntei para ele, né, mas o que você acha que é isso aqui, né? E a gente, né, ficamos nós dois ali quebrando a cabeça, né? E fizemos uns testes de campo. Um dos colegas ali, que na época era aluno até, hoje também é professor de geologia, o Emiliano Castro, ele tinha um kitzinho com ácido clorídrico. Né? Os geólogos têm mania de carregar um pequeno frasco com ácido clorídrico, porque o ácido clorídrico, HCl, ele efervesce em contato com carbonato de cálcio. Então, quando você tem uma dúvida se uma rocha tem carbonato de cálcio, você joga umas gotinhas de HCl e ela efervesce. E nós jogávamos HCl nesse sedimento e ele efervescia. Então, sim, bom, tem calcário, essa coisa que parece talco, ela tem calcário, né? Ela fervesce. Mas assim, por outro lado, grande coisa, né? Porque a parede inteira era calcário, né? Mas, né, ficou essa dúvida. A gente chegou a pensar, será que isso é uma ação de fogueiras, mas com rocha? Será que essa coisa que parece cal, será que o pessoal estava queimando blocos da parede e esses blocos desintegram e viram essa coisa esbranquiçada, acinzentada? Agora, nesse sítio especificamente, não era todo lugar que tinha essa coisa acinzentada, esbranquiçada. Então, aqui nessa foto, dá para ver na parte inferior o que eu estou falando para vocês. É meio, né, essas lentes de cinza escuro, cinza claro, branco, etc e tal. Mas na parte superior, dá para perceber que tem um solo bem avermelhado, que é o solo de fora. É o solo que está na paisagem, que entra no abrigo por gravidade, por eventos de chuvas intensas. Então deu para perceber que você tinha esses pulsos, essas entradas de solo da parte mais alta. Tá? Então esse é um abrigo meio misto, né? Essa coisa esbranquiçada, cinzentada, aparecia mais na superfície. Em algumas quadras era o tempo inteiro assim. Né? Em alguns locais da escavação era só essa coisa cinza e branca e tal. E na parte mais alta é que apareceu essa coisa avermelhada. Mas só para ilustrar que é um abrigo onde você tinha duas coisas acontecendo. Tanto, né, o talco cinzento, quanto esse sedimento avermelhado. E o sedimento avermelhado era tranquilo de interpretar. A gente sabia, nitidamente ele vinha de fora, nitidamente ele vinha por fluxo de solo
né, encharcado, dava para perceber umas estruturazinhas, né, nele que sugeriam essa deposição meio aquosa, tá? Mas ficou essa dúvida, que diabo é essa coisa acinzentada aí que a gente escava que parece talco? Aqui um detalhe, né, desse sedimento cinzento em contato com o avermelhado. E aqui, como vocês podem perceber, a escavação foi bem fundo, né? Então, o que acontece é que você tem... lá tá de lenço vermelho na cabeça, é o coordenador, né? O Walter Neves, né? E o que você tem é... Dá para perceber abaixo da coisa cinza, onde o pessoal tá pisando ali, volta a ser vermelho. Então lá embaixo não tinha mais material arqueológico, não tinha mais nada. Era só um solo vermelhão que era o solo original da caverna, antes da caverna ser ocupada, né? Na verdade, antes de dela ter sido aberta para formar um abrigo. Tá? Antes de ser um abrigo, isso aí era uma caverna, era tudo subterrâneo. É que parte dessa parede entrou em colapso, né, e formou o abrigo. Né? Mas antigamente, muito antigamente, era um conduto subterrâneo. Então, aquela coisa vermelha lá embaixo, vocês têm que acreditar que ela é vermelha, né, que na foto não está muito bom, era o piso original, sem material arqueológico, só puramente geológico. E ele é vermelho. Depois, quando começa a aparecer o material arqueológico, você tem a coisa cinza. Acima da cinza, nesse caso, você tem de novo uma coisa mais avermelhada, mas que vem do solo recente. Tá? Então, tem 3 coisas diferentes nessa foto aí. Aqui essa tabela é só para ilustrar a questão da interdisciplinaridade, né? Que você não consegue absolutamente fazer interpretações sem levar em consideração a composição química dos sedimentos. Tá? Então, né, não tem arqueologia bem feita sem a interface com química e geoquímica. E o que eu quero só mostrar rapidamente é que, assim, então, vocês veem aqui, né, faces A, faces B, C e assim vai, né? Notem que em algumas dessas faces, a quantidade de CaO ali, ó, óxido de cálcio, tá, é enorme. Em outras é muito baixa. Então, por exemplo, a tal da faces D tem 0,97% de óxido de cálcio. E a faces E, por outro lado, tem 22,9%, ou seja, quase um quarto da composição é carbonato de cálcio. É cálcio, no caso. Então, o que a gente percebeu? Que, usando essas análises químicas, ficou claro que aquela impressão inicial, né, de jogar o ácido clorídrico efervescer, né, ficou claro que tudo que era bem arqueológico era bem cinza e cheio de óxido de cálcio, cheio de cálcio de uma maneira geral. E então isso começou a ficar muito estranho, porque se o carbonato de cálcio estava vindo da parede do abrigo, né, por que outras amostras de outras cores também não tinham esse carbonato de cálcio vindo da parede do abrigo? Por que só essa coisa cinzenta aí é que tinha essa composição? Então nós passamos por um segundo sítio, a nossa segunda escavação de grande monta. Né? Nós saímos daquele sítio lá das Boleiras, ou pelo menos eu saí de lá, com essa pulga atrás da orelha. E aí nós fomos escavar esse outro sítio que chama Lapa do Santo, e a situação era semelhante, continuava essa profusão de sedimento cinzento,
né? Às vezes, alguns níveis ele era duro, concrecionado, mas de uma maneira geral solto também, né? E a mesma coisa, né? A mesma característica. E, e aquela ideia, né, que nós tivemos, eu e o Piló, com relação a eventualmente, né, os blocos de calcário queimados poderiam desagregar e formar isso, porque parecia cal, né? Tinha uma cara de cal, só que um cal mais escuro. Não se verifica, porque na verdade para você fazer cal, esse cal que usa em construção, né? Para fazer cal ou mesmo um cimento a partir do calcário, você precisa de altos fornos, você precisa de uma temperatura muito, muito, muito alta. Não é uma fogueirinha de São João, né? Não é uma fogueira a céu aberto que vai fazer o calcário virar cal. Então é uma impossibilidade física. Então essa hipótese teve que ser abandonada, mas não entrou nada no lugar, não tinha explicação, né? E o pior é que você vê isso acontecendo em vários outros sítios de Minas Gerais, né? E as pessoas escavavam sítios, descreviam, o sedimento é pulverulento, né? Esse era o termo muito usado, um sedimento pulverulento, ou seja, ele é pó. Sedimento pulverulento, acinzentado, tarará, tarará, tarará. Então, isso era uma coisa recorrente. Você via muita gente escavando outros sítios arqueológicos em outras partes de Minas Gerais com a mesma característica. No entanto, ninguém tinha uma boa explicação para isso. Era uma coisa meio estranha, né? Porque você está escavando um negócio, né? Ele tem umas características absolutamente diferentes do sedimento original, né? Do sedimento geológico, que é sempre vermelho, avermelhado, alaranjado. E ninguém tem uma explicação para isso. Então ficou uma coisa bem esquisita, né? E isso ficou assim por um bom tempo. Até um dia que eu estava fazendo uma pesquisa bibliográfica e eu li um artigo a respeito de uma caverna em Israel. E isso mudou totalmente a interpretação. O que quer dizer? Qual foi a grande, vamos dizer, a grande sacada? Uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. E depois, né, inquirindo outros colegas também, ninguém nunca pensou. Uma pergunta muito simples. Qual é a composição da cinza de fogueira? O que é cinza de fogueira? Ou sei lá, né, saudosas fogueiras de São João, né? Já faz 2 anos já que a gente não tem uma bela fogueira de São João. Você coloca lá uma fogueira de São João, coloca um monte de lenha, chega na manhã seguinte, tem aquela pilha de cinza. O que representa aquilo? Qual é a composição química daquilo? Pasmem, composição química da cinza de fogueira é carbonato de cálcio. Só isso, carbonato de cálcio. Essa constatação de que cinza de fogueira é carbonato de cálcio, a princípio foi um pouco chocante, porque eu pensei assim, mas será possível que nesse caso, por exemplo, da Lapa do Santo, são 4 metros de sedimento. A estratigrafia na parte mais profunda, mais espessa do sítio, que é aqui na foto, né? Vocês estão vendo ali onde tem na parte inferior da foto, tem uma lâmpada acesa dentro da quadra, né? Essa é a parte mais alta do sítio. A estratigrafia aí, ela não vai até 4 metros porque ela bate na rocha, mas tem uma outra quadra atrás ali do rapaz de roupa preta. Aquela quadra deu 4 metros. Então, a princípio, eu fiquei
assim, basicamente sem saber o que fazer, porque a melhor explicação é que fosse cinza de fogueira. Por outro lado, como é que você vai explicar uma acumulação de 4 metros de cinza de fogueira? É totalmente contraintuitivo, né? E eu tentei achar explicações as mais variadas. Por exemplo, desse lugar da onde a foto foi tirada é um conduto. É um conduto kárstico, ou seja, tem um túnel aí. Então, essa foto foi tirada da boca desse túnel, olhando para o sítio. Então, vocês podem pensar, né? Foi uma das possibilidades, né? Como a maior parte do sedimento está próxima desse túnel, uma possibilidade é que esse sedimento tivesse vindo pelo túnel, né? Mas assim, ou seja, uma mistura de cinza de fogueira com terra vindo do topo da montanha, né? Só que não, esse conduto ele vira para baixo, ele não tem ligação com a parte superior da rocha lá, né, da parte superior da montanha. Então nada ajudava, né? Não tinha nenhuma explicação de acumulação de material natural, né, que pudesse ser misturado com cinza de fogueira para dar essa cor cinza. Porque é bem verdade, se você pegar um pouquinho de terra vermelha, né, se você pegar um pouco de terra vermelha e jogar um pouco de cinza de fogueira, ela atinge a terra, né? É muito fácil. A cinza tem uma capacidade de tingimento muito grande. Mas não existia essa maneira de explicar esses 4 metros do ponto de vista de acumulação que não fosse antropogênica, ou seja, que não tivesse a ver com a atividade humana de produção de cinza de fogueira. Aqui na foto um aspecto daquela escavação que chegou a 4 metros de profundidade, né? Se bem que nessa etapa aqui ela não estava tão profunda, mas dá para perceber, né, do que se trata, né? São essas lentes mais claras, mais escuras, um pouco mais duras, um pouco mais soltas, né? E todo cheio de material arqueológico. Que de novo outro aspecto da escavação, mas dá para ver aquele local que eu falei que era mais próximo do conduto, que é a parte mais alta do sítio, né? Também cheia do mesmo tipo de sedimento e cheia de material arqueológico. De maneira concomitante à escavação da Lapa do Santo, nós começamos a escavar um outro abrigo que chamava Lapa Grande de Itaquaraçu. E diferente dos dois abrigos anteriores, esse aqui fica do lado de um rio. Ele fica, aqui na foto ele estaria ali onde tem umas árvores do lado direito da foto. E nesse abrigo nós encontramos basicamente a mesma situação. Aqui uma foto do abrigo. Tudo bem que a foto é preto e branco, mas se fosse colorida ia dar na mesma, porque o piso tem essa cor mesmo, né? Então nós encontramos a mesma situação, solo pulverulento, cinzento, com as mesmas características dos outros abrigos. Um aspecto de uma das quadras, vocês podem perceber que é pura cinza, tudo cinza, com algumas camadinhas bem finas de sedimento avermelhado, que na verdade é terra queimada, né? Nós chegamos à conclusão de que essas finas lentes de terra avermelhada queimada foram provavelmente trazidas de propósito. Porque não tem nenhuma evidência que isso tenha vindo de maneira natural pela geometria do sítio, né? Não tem como cair terra aí. Basicamente é isso. Aqui um detalhe da estratigrafia, então vocês veem que algumas camadas são mais escuras, né, ali embaixo, e tem muito carvão. Esses pontos pretos são carvão, né? Todo o resto aí acinzentado é cinza de fogueira. E as camadas muito finas de terra avermelhada,
que provavelmente foram depositadas, então, por humanos, de maneira proposital. Aqui o final da escavação, quando chega no que a gente chama de nível estéreo, quando acaba o material arqueológico, olha o que acontece. Vermelho. Então essa é a cor original do sítio, do abrigo. Né? Quando os primeiros humanos chegaram lá, o sítio não tinha nada a ver com o que ele é hoje. Ele não era essa coisa cinzenta, pulverulenta. Ele era avermelhado, o solo era avermelhado, cheio de blocos. Então, o aspecto do sítio, foi feito por ação humana, né? E esse sítio, Lapa Grande de Itaquaraçu, ele é como se fosse aquela Lapa do Santo em miniatura. Ele tem o mesmo período de ocupação humana. As datas são basicamente iguais. Então, só que a acumulação de sedimento cinzento é muito menor. Bom, quando se fez micromorfologia desses sítios, ficou claro que é realmente cinza de fogueira. Tá? Então isso não tem dúvida, porque aparecem feições, né, que mostram que era carvão, que era madeira. Né? Fica preservadas a estrutura da madeira. Então não tem dúvida que é cinza de fogueira. O problema é a questão da interpretação de como isso foi acumulado, por que foi acumulado de maneira tão intensa. Tá? E eu acho que a explicação mais parcimoniosa, né, tendo em vista tudo que a gente tem de evidência, tendo em vista as características individuais dos sítios e também o que eles têm em comum, tá? A única interpretação mais plausível é que realmente esse pessoal queimava muita lenha. Assim, eles tinham uma atividade de queima de fogueiras que era muito intensa. Agora, intensa de maneira anômala, porque existem muitos outros abrigos no Brasil que apesar de terem um pouco de cinza, né, não tem uma quantidade tão grande. Então, assim, ficam perguntas em aberto se é uma questão de acumulação intensa de lenha por algum motivo ritual, né? Eles faziam isso nos abrigos, mas ao mesmo tempo todas as evidências sugerem que os abrigos estavam sendo ocupados, né? Que atividades cotidianas estavam sendo feitas ali. Então não dá para falar assim, era um abrigo de uma coisa de uso ritual. Tá? Uma outra possibilidade é que esse pessoal fosse extremamente sedentário. Né? Ou muito mais sedentário do que os modelos normais, os modelos correntes, né? De caçadores-coletores, baseado em informação etnográfica, etc. e tal. Porque esse pessoal já está aí desde 12 mil anos. Esses sítios começam a ser ocupados por volta de 12 mil anos. Então, se a gente fosse usar modelos etnográficos, teriam que ser bandos de pouquíssimas pessoas e muito móveis, né? Alta mobilidade, andando para lá e para cá. E o que o registro arqueológico sugere é o contrário, né? Um sedentarismo, não sedentarismo, não, sedentariedade muito grande, tá? Então, né, os dados são contraintuitivos e por isso mesmo eles são maravilhosos. Nesse caso específico da Lapa de Itaquaraçu, assim como no caso da Lapa do Santo, não tem como entrar sedimento natural. Não tem como. Tá? Para ajudar, né? Para misturar com cinza de fogueira e criar essa estratigrafia. A estratigrafia é majoritariamente cinza, claro, sempre com uma certa porcentagem de material geológico, mas muitas vezes trazido pelas pessoas, né? Pode ser de maneira proposital, pode ser também
terra grudada nas raízes das plantas, né? Sei lá, várias possibilidades, mas que a contribuição geológica é pequena em relação à contribuição antrópica, né? Isso é muito claro. Então, fica essa questão, né, de por que esse pessoal acumulou tanta cinza, né? Mas que era cinza, era. Então, isso foi basicamente, considero resolvido. Então, vamos analisar esse estudo de caso. Analisar como foi o encadeamento do raciocínio científico nesse caso. Então, começa com uma observação simples de campo, de que existia um sedimento esquisito, cinza e pulverulento. Isso pode parecer, né, se olhar em retrospecto, pode parecer assim a coisa mais banal da face da Terra. Mas se você não se pergunta, em primeiro lugar, o que é o sedimento que você está escavando e como ele foi para lá, se você não faz essa pergunta básica, nada mais vai acontecer. Eu comentei que muitos arqueólogos já tinham trabalhado em sítios com sedimento semelhante. No entanto, você raramente vê alguma explicação para eles. E o fato dele efervescer, tá, pode acabar confundindo com que seja alguma coisa que cai do teto, do abrigo, etc. Mas ainda assim, o que está lá é tão diferente do teto do abrigo, né? É tão solto, que essa hipótese é impossível. Outra coisa, o calcário que está nesses abrigos, ele tem pureza de 98%, alguma coisa assim. Ou seja, ele basicamente ele é dissolvido na água e vai embora. Ele não vira pó. Então, você não consegue explicar. Então, se a pessoa... Então, o primeiro passo é ter um interesse ou uma curiosidade a respeito do que é aquilo. Do que é aquele sedimento que você literalmente está voando na sua cara. Tá? Se essa curiosidade não existe, disso não vai passar. Tudo bem. A curiosidade aparecendo, você você tem que usar algum conhecimento já existente na sua cabeça, tá? Para tentar decodificar aquilo. E essa é basicamente a segunda etapa do Shum, né? O Shum fala Shum 1991, que a gente já viu, né, em aulas anteriores, né? A primeira parte é da preparação, né? Você tem que ter um conhecimento mínimo, né, no caso aqui, né, de geociências, né? Saber o que é um carbonato de cálcio, saber do que é composta a parede do abrigo, tá? E aí você começa a lidar com o fenomênico, com os fenômenos. Então, uma das primeiras coisas foi pingar ácido clorídrico. Então, efervesceu, tá? Mas isso levou a algumas possibilidades que eram: caiu da parede do abrigo. Não. É fruto da queima da parede do abrigo, ou dos blocos que caem. Também não, é impossível. Tá? Eu lembro que veio um pesquisador do exterior e ele propôs que fosse origem eólica, que teria vindo com vento. Tá? Também impossível. Primeiro porque a gente não tem condições, né, ambientais de permitir que seja eólico. Segundo, que aquilo não era areia. Tá? Era muito mais fino do que areia. E também porque se ele efervescia não era areia, porque a areia não efervesce. Ou seja, eólico não podia ser também. Então, assim,
esses testes, né, essas características de campo, né, e essa indução, né, levou a algumas possibilidades, mas todas elas acabaram dando em beco sem saída. Então ficou isso para, né, isso faz com que o raciocínio pare, mas ele não está totalmente parado, porque claro que na sua cabeça você está lá matutando, né? Mas às vezes você precisa de um clique para a coisa toda encaixar e fazer sentido. Então, esse clique foi pelo que, né, em hermenêutica se fala ampliação de horizonte, porque na hora que você se depara com uma nova peça de informação, que era até então desconhecida, né, que veio pelo artigo relacionado à caverna de Quebara, no Oriente Médio, onde os caras descrevem que a cinza de fogueira é carbonato de cálcio, aí dá o clique. Aí é como se tudo fizesse sentido. De uma hora para outra. Você fala assim, é isso. Entendeu? Mas assim, não é tão fácil. Não é assim, é isso. Por quê? Porque ainda tinha uma série de características contraintuitivas. A saber, um dos sítios tinha 4 metros de espessura de sedimento. Tá? Então você continua ainda tendo que responder uma série de questões. Tá? No caso do sítio, né, da Lapa do Santo, que tem 4 metros de espessura, no mínimo, porque boa parte foi, né, desceu em costa, etc. Depois de discutir muito, pensar muito, discutir muito com os colegas, etc., ficou claro que não existia nenhuma maneira de explicar a entrada de sedimentos de fora do abrigo dentro do abrigo. Por quê? Porque a parte mais alta, né, onde o sedimento é mais alto, né, ela está bem para dentro da linha de goteira, ou seja, da linha onde tem da linha de chuva, que é onde cai o sedimento do teto. Certo? Pode-se argumentar, não, mas essa parte mais alta, o sedimento pode estar caindo aqui por dentro, por uma fissura, né? Mesmo dentro da área abrigada, uma fissura que faz cair sedimento. Também não, porque quando a gente chegou no fundo da escavação, se houvesse essa deposição de sedimento natural, né, o piso, a base do sítio teria que ter um montinho, certo? Vocês concordam? Porque se o sedimento está caindo aqui de cima, ele está caindo sempre. Ele caía antes dos humanos chegarem. Tá? Então, se o sedimento está caindo, ia formar um montinho aqui, aí os humanos iam chegar, iam começar a fazer fogueira, o sedimento ia continuar caindo, mais fogueira, mais sedimento caindo, mais fogueira, e isso poderia chegar a 4 metros de espessura, certo? Só que não, porque a base do sítio é plana, como o resto do abrigo nas áreas onde não tem acumulação de cinza. Era uma superfície originalmente toda plana ou quase plana. E acima dessa superfície quase plana, de blocos e vermelha, né? Uma terra vermelha com blocos, etc., acima dela é que começa a acumular a cinza de fogueira. Então, por mais contraintuitivo que seja, essa é a hipótese mais parcimoniosa. Porque, na verdade, as outras hipóteses elas não se verificam. E no caso da Lapa Grande de Itaquaraçu, apesar de só ter 80 centímetros de cinza, tá, é a mesma situação. Você até tem, eventualmente, pequena deposição fluvial em algumas camadas bem fininhas, mas é pura cinza de resto, com um pouquinho de terra queimada trazida por gente. A mesma coisa que acontece na Lapa do Santo, tem as camadas de terra vermelha também, o que sugere que seja uma característica cultural,
porque essas camadas de terra vermelha só aparecem perto do topo dos dois sítios, tá? Sugerindo, né, uma questão cultural, que os caras estavam fazendo alguma coisa com aquela terra vermelha lá, que a gente não sabe o que. E de resto, todos os artefatos são iguais, né, em todos os três sítios, toda a região. Né? Então eram o mesmo sistema cultural, isso é claríssimo. O mesmo sistema cultural, isso não tem dúvida. Tá? E só que e esse sistema cultural, né, implicava nessa acumulação estúpida de cinza. Então, o que dá para exemplificar é esse encadeamento, né, de ações, e que começa com uma coisa muito, muito simples, que é reconhecer que existe o fenômeno. Reconhecer que tem alguma coisa esquisita ali. Que aquela coisa pulverulenta, ela tem que ter alguma explicação para estar lá. Ela não é um dado bruto da natureza. Ela não é uma coisa, é assim porque é assim, né? Você tem que ter a curiosidade de se perguntar por que que esse treco é assim? Por que que ele parece pó? Por que que ele tem essa cor? Tá? E muitas vezes a gente não vê isso acontecendo. Agora, depois que já tinha passado por todo esse processo, né, eu reli um artigo em que o arqueólogo norte-americano Wesley Hurt, que trabalhou no norte de Minas, ele propôs que esse sedimento cinzento era fogueira. E eu devo até ter lido isso na época, mas passou absolutamente batido. Por quê? Porque eu não trabalhava ainda em Lagoa Santa, não sabe, né? Nunca ia lembrar disso. Mas o Wesley Hurt propôs que talvez fosse cinza de fogueira. Tá? Mas claro que ele não fez as análises, tal. Foi uma proposta, né, tipo, parecia cinza, e ele propôs que seria cinza. Né? Mas tem que dar o crédito, né? Alguém tinha pensado que isso poderia ser cinza. Tá? Então é isso, né? Mostra os vai e vens, né? A questão contraintuitiva. Né? Muitas vezes você chega em conclusões absolutamente inesperadas. Né? Então, essa questão das cinzas de Lagoa Santa é muito importante, porque ela muda a maneira com que a gente entende caçadores-coletores no leste da América do Sul, no Holoceno inicial. Tá? Existe a possibilidade de que esses caras fossem muito mais sedentários. Isso não é uma coisa trivial. Isso muda a nossa visão a respeito de caçadores-coletores, certo? Então vocês notem que o negócio que começa com uma simples observação de uma característica do sedimento, tá? Aonde que ela pode chegar no final? Aonde que esses dados... É uma coisa que começa nas ciências da Terra e chega a implicações antropológicas. Tá? Então, eu acho que esse exemplo, né, pode ser usado, né, para a gente perceber todas essas interfaces, os vai-vens, o contraintuitivo e, acima de tudo, a necessidade da interdisciplinaridade. Isso só é possível por meio da interdisciplinaridade, não tem jeito. Então, nesta penúltima, 13ª aula, nós vimos esses dois estudos de caso. Eles são mais relacionados à interface com as ciências da Terra e com química, né, e com outras especialidades, né? Ou seja, eles são mais geoarqueológicos. E na última aula, que é a aula que vem, eu vou apresentar outros estudos de caso que tem mais a ver com a questão, vamos dizer assim, mais antropológica no sentido amplo, né? Não antropologia sociocultural, né? Antropologia pensando no Boas, né? Como estudo da humanidade de maneira ampla. Tá? E eu vou mostrar como diferentes ferramentas foram utilizadas, né, para chegar nos resultados que a gente obteve.
e também a importância da teoria para chegar nesses resultados. Então é isso. Eu espero que tenha sido útil, interessante para vocês. E quaisquer dúvidas também podem deixar nos comentários ou escrever para o e-mail do laboratório que está aí na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima.